tema dessa noite, do culto desta noite, culto de ensino, é o apego à religião é a ruína do cristianismo. E o texto está lá em Marcos, você encontrou? Diga amém. Capítulo 7, versículo 6 e o versículo 9, ao versículo 9, que diz assim: E ele respondeu, ou seja, Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pode se assentar, meus irmãos. O contexto é Jesus na região da Galileia. E os fariseus, os escribas ou os mestres da lei, eles vão a Jerusalém em direção a Jesus. E o texto nos mostra em que eles tentam pegar Jesus desobedecendo os mandamentos do Senhor. Só que quando a pessoa ela está apegada demais à religiosidade, ela acha que ela está obedecendo os mandamentos do Senhor. Certa feita eu ouvi um pastor pregando em um culto de doutrina, ele dizendo que existe 3 tipos de doutrinas: a doutrina de Deus, a doutrina de homens e doutrinas de demônios. E muitas vezes nós pensamos que estamos seguindo a doutrina de Deus, mas na verdade estamos seguindo doutrina de homens ou doutrinas de demônios. Como é que nós identificamos a doutrina de Deus, a doutrina de homens e a doutrina de demônios? É simples. Se não estiver na palavra de Deus, ou é doutrina de homens ou é doutrina de demônio. É bem óbvio. Só que quando nós estamos com os nossos olhos vedados, quando nós estamos com os nossos olhos tapados para a religião ou pelo apego à religião, às vezes nós não conseguimos enxergar. E eu quero trazer aqui esse tema muito importante para os nossos dias de hoje. Quando Jesus ele se depara com os religiosos, com os mestres da lei, com os fariseus, eles começam a indagar Jesus porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, porque isso era uma tradição religiosa, era um ritual da tradição oral e não de uma ordenança mosaica. E eles estavam mais apegados no ritual do que de observar aquele que estava diante deles, que era o Messias que havia sido enviado. E quando eu digo que o tema ele não é novo, ele é antigo, o assunto que nós vamos tratar hoje, que o próprio Jesus ele diz assim: bem disse Isaías acerca de vocês. Quando ele vai confrontar os fariseus em relação às tradições, em relação à religiosidade, ele está dizendo: bem profetizou Isaías, isso não aconteceu no nosso tempo de hoje, isso não aconteceu no tempo de Jesus. Jesus anuncia: bem profetizou Isaías, ou seja, muito antes de Jesus descer à terra, isso já existia. O apego à religiosidade imperava,
o apego, aleluia, às tradições e não a obedecer os mandamentos do Senhor. Era tão frequente como é frequente hoje, que, aleluia, Jeremias ele foi morto por causa dos religiosos. As pessoas abandonaram o Senhor por causa da religiosidade, por causa do apego à religião, que se transformou em um ato de idolatria, e eles se prostituíram e Deus castigou o seu povo. E quando eu trago o tema ele aparenta ser um pouco até polêmico. O apego à religião é a ruína do cristianismo. E quando eu digo ruína do cristianismo, não é o cristianismo propriamente dito, porque o verdadeiro cristianismo, ele nunca será destruído. Mas quando eu trago o nome ruína ao cristianismo, é o que o cristianismo representa na nossa vida. De que forma o cristianismo ele tem sido apresentado para cada um de nós? Como é que nós, líderes, estamos apresentando o cristianismo para as pessoas em que nós estamos liderando? Como é que na televisão, como é que na internet, aleluia, as pessoas têm conhecido o cristianismo? Será que é o cristianismo, aleluia, o verdadeiro cristianismo, aquele, aleluia, que não é apegado à religião, que não é apegado a costume, que não é apegado a doutrinas de homens, nem de demônios? Ou é o cristianismo, aleluia, deturpado? Porque muitas vezes nós pensamos que o maior inimigo do cristianismo é o ateísmo, que o maior inimigo do cristianismo é religião A, B ou C, mas é como nós se apegamos à religiosidade. Jesus ele não veio fundar uma religião. Porque se Jesus ele viesse fundar uma religião, ele teria dito: olha, a partir de hoje eu não sou mais judeu. Religiosamente falando, nós vamos observar que Jesus ele cumpriu os mandamentos. Jesus ele obedeceu, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele obedeceu até a morte de cruz. Em tudo ele obedeceu, tanto a lei como as ordenanças do Senhor. Mas o apego à religião nos traz a ruína, nos faz a não crer nos ensinamentos do Senhor, nos faz, aleluia, a se apegar com o que os outros estão dizendo e não com o que a palavra diz. E aqui eu começo. Características de um religioso e não de um cristão. Você pode encontrar pessoas assim, eu vou citar algumas, são várias, mas eu vou citar algumas. A gente se depara com muitas pessoas dessa forma. Característica de um religioso: essa pessoa ela valoriza mais a aparência do que o coração. No mesmo texto em que nós lemos, no versículo 6, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pessoas que fazem de tudo para ser visto. Pessoas que se preocupam com o que os outros pensam, não com o que Deus ele vê, aleluia, de você. Mantenha a sua imagem de santidade, mas por dentro está vazio. Pessoas que estão vazias de Deus, estão cheias de si mesmo, cheias aleluia, de vaidade, cheias de ego, cheias de se mostrar, de querer mostrar algo que não é. Por isso que Jesus ele vai dizer: hipócritas. O que é hipócrita? Aleluia, é mostrar uma coisa que eu não sou, é mostrar para as pessoas uma imagem que eu quero que elas vejam de mim, e não o que realmente eu sou. Valoriza mais a aparência do que o coração. Segunda característica: segue regras humanas, mas ignora a palavra. Confunde tradição com verdade. No início da minha caminhada, eu comecei errado. Eu comecei aprendendo que o que muitas vezes diziam em relação de costumes, em relação de doutrinas e em relações a hábitos, era mais certo do que o que a palavra realmente queria dizer. Porque a gente pode isolar um texto facilmente e estabelecer a partir dali uma nova doutrina.
estabelecer uma nova regra a partir daquilo que eu quero aceitar como uma doutrina, a partir daquilo que eu quero aceitar como uma regra. Às vezes existem pessoas que fazem da sua experiência pessoal com Deus se tornar um costume ou uma doutrina de uma igreja e fazer daquilo se tornar tão piamente que vai dizer que é a palavra que está dizendo que essa experiência pessoal, na verdade, é uma doutrina estabelecida por Deus. Pode parar para pensar. A gente encontra em muitos lugares pessoas assim. A gente encontra em muitos lugares igrejas assim, em que as pessoas colocam regras em cima de regras e mais regras, que quando chega no final das contas, nem a pessoa que colocou a regra consegue cumprir. Por quê? Porque não é bíblica, porque aquilo que Deus estabelece para nós, aleluia, fazer, praticar, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai nos dizer que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Jesus, Ele não vai colocar um peso a qual nós não podemos suportar. A palavra de Deus, ela é clara, a palavra de Deus, ela é viva. E aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, quando nós dizemos, aleluia, aleluia, que não conseguimos, é engano, é mentira do diabo, porque aquilo que está escrito na palavra, quando nós colocamos em prática, a gente consegue fazer, a gente consegue vencer. Mas é porque nós conseguimos de nós mesmos, missionário? Não, porque o Senhor está em nós, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que anda conosco todos os dias. Quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo e deixar ele entrar dentro do nosso ser, quando nós abrimos o nosso coração para ele entrar, para o Espírito Santo trabalhar, aleluia, nós conseguimos obedecer, porque o próprio Jesus, ele na terra, sendo ser humano, ele conseguiu obedecer. Isso é uma demonstração de que quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus está na nossa vida, nós conseguimos vencer o pecado. Existem pessoas que dizem que a Bíblia é cheia de regras, é pesadas, é difícil de obedecer. Não, é porque elas estão entregues aos desejos da carne, estão entregues às paixões desse mundo, estão entregues às suas próprias concupiscências, suas próprias vontades, aleluia, não consegue vencer porque não abriu o coração para o Espírito Santo. As regras que não estão na Bíblia, que são doutrinas de homens, por pessoas que tiveram experiências pessoais, essas sim nós não conseguimos vencer, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E quando você vai observar que não está na palavra, você realmente vê que não consegue ser cumprido. Por quê? Porque não foi Deus que estabeleceu, mas quando é o Espírito Santo de Deus, que, aleluia, nos orienta, que nos dá direção, e a palavra de Deus que realmente está nos ensinando, nós podemos vencer. Diga assim comigo: eu consigo vencer, porque o Espírito Santo de Deus está no meu coração. Pessoas que criam rituais e costumes e colocam essas doutrinas, esses rituais, esses costumes acima das Escrituras. Fala em nome de Deus, mas age segundo a sua própria vontade. Terceira característica: tem zelo sem entendimento. Faz muito, mas sem discernimento espiritual. Serve a Deus por obrigação e não por amor. Isso é uma coisa que a gente tem encontrado muito nas igrejas. Pessoas que acham que o serviço propriamente dito em excesso vai estar agradando a Deus. Só que na verdade ela está enganando a si mesma. Não dizendo aqui que tem pessoas que às vezes interpretam mal. Então eu não vou fazer nada na igreja. Não, você faça conforme a palavra de Deus ela estabeleceu para fazer. Antes de citar esse texto, a gente vai observar uma pessoa que se comportou de forma semelhante. Saul fazia errado por motivos certos e existiam pessoas que faziam certo por motivos errados. Saul, por não querer obedecer, por achar que o sacrifício que ele faria valeria muito mais do que a obediência, ele perdeu o seu reinado. Porque quando Deus ele nos exige obediência, Ele não está falando em sacrifício.
quando Jesus ele nos pede obediência, não é você fazer aos extremos ao ponto de fugir da própria palavra de Deus, mas ser obediente, é fazer até aonde o Senhor mandou você fazer. Não é você, não vou fazer nada, eu vou cruzar os braços, não vou fazer porque não é o serviço. Existem pessoas que fazem obras para ser salvo, porque nós ainda carregamos, mesmo dentro do cristianismo protestante, nós carregamos raízes do cristianismo romano dentro do nosso coração, em que achar que a quantidade de serviço que eu vou fazer vai fazer eu me aproximar mais do céu para que eu seja salvo. Mas o que adianta eu fazer um serviço ao Senhor, aparentemente ao Senhor, ao extremo, com excesso, aleluia, mas eu não sou obediente, eu estou trabalhando na igreja, mas eu estou pecando lá fora, eu estou, aleluia, cantando, louvando, pregando, mas eu estou traindo a esposa, eu estou, aleluia, desonrando os meus pastores, eu estou desonrando no meu trabalho. Não adianta, por quê? Porque nós fazemos as obras porque somos salvos, nós não fazemos as obras para ser salvo. É um trocadilho de palavras que faz uma grande diferença. O cristianismo deturpado, o cristianismo, aleluia, obscuro, aleluia, que passaram durante séculos e séculos infiltrado, cauterizado na cabeça das pessoas, de que você teria que trabalhar, você teria que fazer o serviço para poder ser salvo. Indulgências foram cobradas, aleluia, quando o cristianismo ele ficou num tempo obscuro. Você, para ser salvo, você vai ter que pagar indulgências. Para você ser salvo, você vai ter que fazer isso, A, B, C ou D, não. Mas quando nós entendemos que quando nós entregamos a vida para Cristo, nós temos a convicção de que nós somos salvos, o serviço ao Senhor vai ser um serviço prazeroso, vai ser um serviço feito com amor. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com o excesso do serviço para se aproximar de Deus, não, é porque nós já se aproximamos de Deus e nós fazemos para Ele com amor e com zelo. Quando nós temos zelo, mas nós não temos o entendimento, nós nos frustramos, nós trazemos ruína para nossas vidas. Mas quando nós temos o zelo e temos o entendimento daquilo que o Senhor ele quer falar com nós, aleluia, tudo fica mais claro e nós conseguimos, aleluia, fazer conforme o Senhor ele nos ordena. Por isso que diz em Romanos capítulo 10, versículo 2, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignora a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Terceira característica de uma pessoa que é religiosa e não é um cristão: critica os outros, mas não se examina. Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, de novo a palavra hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente, aleluia, e você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quem não é cristão de verdade e é apegado à religião, ele consegue ver o erro em todo mundo, mas não consegue ver o erro nele. Ele tem a facilidade, a praticidade, o cara é pós-graduado, é expert em observar o defeito nos outros, mas quando se trata de observar o seu próprio erro, quando alguém vem confrontá-lo dizendo, irmão, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo, eu não preciso, por quê? Porque eu não estou fazendo nada de errado, a pessoa não consegue enxergar, está como o texto de Mateus capítulo 7, versículo 3, ele consegue enxergar o cisco no olho do irmão, mas não consegue enxergar a trave que está no seu próprio olho. Mas todo esse apego,
ele traz uma consequência. E a consequência, a pessoa, quando ela começa a ficar apegada à religião, quando ela não se apega mais a Cristo, quando ela para de, aleluia, de olhar para Jesus e começa a olhar a tradição religiosa, quando ele para de olhar para Jesus e começa a contemplar a igreja, a instituição, e se apegar mais às regras institucionais de uma igreja, e não à doutrina verdadeira, que é a doutrina de Cristo, ele começa a trazer, começa a demonstrar, começa a trazer as consequências, porque muitas das vezes essas características, ela consegue se ocultar, ele consegue guardar, ele consegue esconder, mas as consequências de pouco a pouco, ela começa, aleluia, a aparecer na vida dessa pessoa. E o que acontece com essa pessoa? A fé dela se torna fria e mecânica, o coração se endurece, não há mais compaixão, apenas julgamento. A igreja vira clube religioso. Existem pessoas, aleluia, como é que eu consigo enxergar uma pessoa que não tem mais a igreja mais, aleluia, como uma igreja que é a igreja corpo, que se reúne para adorar a Deus e passa a se tornar uma igreja templo, como um clube religioso? É quando você vê as pessoas não terem mais compromisso, aleluia, de estar presente no horário na congregação. É as pessoas que não querem mais, aleluia, obedecer o seu pastor no serviço da igreja. É quando, aleluia, ele acha que tudo que o pastor está falando está errado, tudo que o pastor está falando é indireta, tudo que o pastor está falando é fazer com que ele está querendo abafar o meu ministério. O pastor quer abafar o meu ministério. Não, pessoas assim, elas estão com o coração endurecido, pessoas que têm o templo, aleluia, como um lugar de passeio e não como um corpo vivo de Cristo. A graça, ela é substituída por méritos humanos, aleluia, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Pessoas, elas começam a demonstrar a ruína na vida dela, começa a aparecer. A pessoa começa a se distanciar de Deus. Pessoas que estão muito apegadas, estão anos e anos e anos dentro da igreja, mas não tem uma mudança. E uma das maiores características notórias que se pode ver numa pessoa que ela não está realmente em Cristo, e sim apegado ou à religião ou apegado ao pecado, é que ela está muito tempo na igreja e não tem uma vida transformada. Como é que se resolve esse problema? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. O melhor caminho para sair da religiosidade e viver o verdadeiro cristianismo, voltar ao primeiro amor. O Senhor Jesus, ele fala para a sua igreja: lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Eu não sei quem vai ouvir essa palavra nessa noite, aonde estiver passando pessoas aqui na frente, aonde o som desse aparelho chegar, e pessoas que irão assistir esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: lembre de quando caíste e volta ao primeiro amor. Lembre-se de quando a sua fé era simples e sincera. Lembra de quando, aleluia, você aceitou Jesus e tinha um amor tão grande pelo Senhor que não tinha horário para orar pelas madrugadas. Não media esforços para estar em vigílias, para estar reunidos com irmãos em propósito de oração. Lembra de onde caíste? Lembra de como você era na fé? Lembra que você, aleluia, outrora não agia assim. Se você outrora já teve um encontro com Cristo e você hoje se encontra uma pessoa religiosa, uma pessoa apegada à religião, uma pessoa inclinada ao pecado, ou inclinada à religiosidade e não consegue abandonar, existe um segredo do céu para você nesta noite. É só você lembrar como é que você era. Está na hora de você voltar, aleluia, para trás, não numa condição de querer
querer voltar para trás, de parar, de jogar tudo para o alto e desistir, não. Existem momentos que para a gente dar 2 passos à frente, nós temos que dar 1 passo para trás, e o segredo é esse, é nós pararmos, olharmos para trás e observar aonde nós estamos trilhando, se a gente não já saiu do trilho, se a gente abandonou o Senhor, se a gente largou a prática do primeiro amor, porque nós precisamos estar todos os dias, continuamente, buscando a Ele, pedindo para Ele direção, pedindo para Ele discernimento, e falar com o Senhor: Senhor, nos instrua, para que eu não venha trilhar em outros caminhos, nos mostra, aleluia, a Tua palavra, pois a maior revelação é a Tua palavra, não é aquele que traz uma revelação de CPF, de número de identidade, de endereço A, B ou C, não. A maior revelação é quando nós abrimos a palavra e o Senhor fala conosco. Porque uma pessoa religiosa, uma pessoa apegada à religião, uma pessoa apegada à religiosidade, ela não consegue mais nem ter os seus 5 minutos de oração, ela não consegue fechar a porta do quarto, aleluia, e se dobrar o joelho, abaixar a cabeça, numa posição de humildade, de humilhação perante o Senhor, e dizer: Senhor, aleluia, eu posso ter todas as riquezas do mundo, todas as portas podem estar abertas para mim, aleluia, a multidão pode estar me aplaudindo, mas é aqui que eu me prostro, porque sem Ti eu não sou nada, se não for o Senhor na minha vida, nada eu serei. Lembra de onde caíste? Lembra quando a sua fé era uma fé verdadeira? E volta e caminha novamente. Busque relacionamento e não ritual. O segredo não é fazer mais para Ele. O segredo é estar com Ele. O verdadeiro cristão, ele ora, adora, serve a Cristo por amor e não por costume. Muitas das vezes o que o Senhor lhe requer de nós não é toda a técnica vocal que eu apresente para Ele, não é todo o conhecimento teológico, hermenêutico, exegético, não é, aleluia, a linha de raciocínio teológico que eu acredito, não. O que muitas das vezes o Senhor lhe requer de nós é relacionamento. Em 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer: do que adianta eu ter todos os meus bens, entregar para os pobres, ou entregar o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, nada adianta. O que o Senhor ele nos quer, o que o Senhor ele requer de nós, não é que a gente seja um bom crente religiosamente falando, que sabe fazer, que sabe dirigir um culto com eloquência, que sabe pregar uma palavra bonita, abençoada, que vai impactar, aleluia, os ouvintes. O que o Senhor quer, Ele quer que nós amemos Ele todos os dias. Sabe como é que a gente consegue entregar uma boa pregação? É quando a gente fala dele para as pessoas com amor. Bora fazer uma comparação aqui. E eu vou encerrar aqui. Nós amamos os nossos filhos, sim ou não? Nós amamos as nossas esposas, as esposas amam os maridos, sim ou não? Como é que nós falamos do nosso cônjuge para outras pessoas? Você conhece meu marido? Meu marido é isso, isso, isso. Fala com amor, fala bem daquela pessoa de uma forma tão amorosa. Por quê? Porque eu amo a minha esposa, ou
a esposa ama o seu marido. Quando nós vamos falar, você tem filhos? Eu tenho o meu filho A, o meu filho B, o meu filho C. Como são os seus filhos? Ah, os meus filhos são uma bênção. E quando nós vamos falar, eu falo isso porque eu tenho esse sentimento quando eu vou falar dos meus filhos. Para outras pessoas do meu trabalho, eu amo a minha filha. Quando eu acordo de manhã, eu vejo ela dormindo. Muitas vezes os meus olhos se enchem de lágrimas. Porque eu digo assim, eu amo muito a minha filha. Agora, bora converter esse sentimento para Jesus. Será que a gente consegue falar de Jesus da mesma forma e com o mesmo sentimento que nós falamos bem dos nossos filhos? Ou aquela saudade quando os nossos filhos estão longe de nós? Ou quando a nossa esposa, ou quando os maridos estão longe das esposas, aquela saudade que aperta, aquela vontade de estar perto dele, ou de estar perto dela, de estar perto dos filhos. Será que nós temos esse sentimento quando nós não, aleluia, tiramos um momento para falar com o Senhor? Porque o que o Senhor ele requer de nós é intimidade, relacionamento. O Senhor ele nos ama dessa forma. Assim como o pai ama o seu filho, o Senhor ele nos ama dessa mesma forma. Aleluia. Eu não tinha esse sentimento por Jesus. Estou 11 anos na igreja. Mas de convertido eu acho que eu tenho uns 6 anos. Porque dos 11 anos eu acho que eu passei 5 estando na igreja, mas como se nada fosse nada. Eu estava só um crente religioso e não um cristão de verdade. Foi quando eu me inclinei tanto para longe de Jesus, que o pecado ele tomou conta de mim. E eu me entreguei ao pecado estando dentro da igreja. E aconteceu algo na minha vida que Jesus ele precisou fazer para me aproximar de volta dele. Porque Jesus ele não aceita te perder para ninguém. Jesus ele não quer te perder para ninguém. Ouça, você que está assistindo esse vídeo, você que vai assistir, ouça essa palavra, você que passar aqui na frente, ouvindo o som deste aparelho, o Senhor, Ele não quer te perder para ninguém, o Senhor, Ele não quer te perder para o diabo, o Senhor, Ele não quer te perder para esse mundo, Ele tem um plano de salvação na sua vida, Ele quer que você largue, aleluia, essa terra, as paixões dessa terra, os costumes dessa terra, e que você se aproxime do Senhor. Que a gente venha se aproximar de Jesus, que a gente venha estar próximo dele todos os dias. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Religião é controle, Espírito é liberdade, onde o Espírito Santo governa a vida, a graça, a transformação. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração nesta noite, deixa o Espírito Santo entrar no teu ser, na tua mente, na tua vida, dentro da tua casa, aleluia, no meio da tua família. Declare que o Espírito Santo ele habita no teu lar, declare que o Espírito Santo ele habita na tua vida, nos teus filhos, na tua esposa, no teu marido, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, a paz, a amor, a harmonia, a intimidade, a relacionamento, a unidade, como o pastor disse aqui, aleluia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Só há união quando o Espírito do Senhor está, só há união quando o Espírito Santo de Deus está no centro, só há união quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus conduzir. Fique de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Está baseado em Abacuque capítulo 3.
Em algumas versões, o texto diz: aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faça acontecer. Mas a tradução, a mais próxima de Abacuque capítulo 2 é: Senhor, faz de novo na minha geração o que o Senhor fizeste na geração passada. Realiza de novo em nosso tempo o que o Senhor já fez em outros tempos. Realiza de novo na minha vida aquilo que outrora o Senhor já fez na minha vida. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus, ele possa entrar dentro do teu coração. Que nenhuma tradição religiosa, que nenhum costume do homem, que nenhum, aleluia, apego religioso venha a ser maior do que Jesus Cristo dentro do teu coração. Se você ainda não tem um sentimento de amor por Jesus, eu oro para que nessa noite você tenha esse amor por Jesus. Que amor missionário, um amor como o Senhor Jesus nos amou, um amor incondicional, um amor sem condições, aleluia, um amor sem barganha, um amor sem troca, aleluia, de favor, é um amor espontâneo, é o amor de Cristo, aleluia. Como é que eu oro, missionário, para amar Jesus? Só peça: Senhor, eu quero te amar. Jesus, eu quero te amar assim como o Senhor me ama, assim como eu amo os meus filhos, assim como eu amo, aleluia, os meus pais. Eu quero te amar, Senhor, assim como o Senhor me amou ao ponto de se entregar naquela cruz por amor a cada um de nós. Feche os teus olhos nessa noite. Ó Senhor, ponha o amor dentro do nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que atrapalha esse sentimento florescer dentro do nosso ser. Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que o mundo tem colocado de lixo dentro do nosso coração, que faz criar uma barreira gigantesca para que a gente não venha ter relacionamento contigo, Pai. Senhor, tira agora todo esse lixo, internet, aleluia, jogo, aleluia, sentimento, aleluia, por outras pessoas que seja mais do que o Senhor. Senhor, amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos, tira agora do nosso coração, tira agora do nosso ciclo de amizade, tira agora de dentro do nosso ser, tira agora diante de nós, Senhor, e que o teu amor venha florescer dentro do nosso coração. Faz de novo, Senhor, no nosso tempo o que o Senhor fizeste em outros tempos, realiza as mesmas obras, Senhor, e que o Senhor venha a ser conhecido através da nossa vida, que o Senhor venha a ser conhecido, aleluia, por declararmos o nosso amor por Ti, que o Teu amor, aleluia, venha fluir dentro de nós de tal maneira que a gente não venha aceitar o pecado, que a gente não venha permanecer no pecado, que a gente não venha, aleluia, barganhar com o pecado, que a gente não venha, aleluia, tolerar, aleluia, espírito de Jezabel dentro da nossa igreja, dentro do nosso templo, aleluia, nas nossas reuniões, nas nossas congregações. Senhor da glória, Labassúria, Mandarabacandaraia, meu Pai celestial, Lamandurei que nem a Súria Mandarabacandaraia. Nós chamamos, Senhor. Senhor, venha continuar nos visitando, Senhor. Que o Senhor venha continuar nos visitando todos os dias, em todos os momentos, porque a Tua presença é muito gloriosa. A Tua presença é maravilhosa. Sentir o Senhor perto de nós é muito maravilhoso, Senhor. Que o Senhor venha ficar conosco nesta noite. Que o Senhor venha permanecer na nossa vida. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade em nós, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, você que crê, diga amém.